Aqui tá então todo o trabalho de separar do talo todas as folhinhas aí, né? Aí agora vai pro secador e já vou mostrar lá para vocês lá. Olá, seja bem-vindo à Arca Permacultura. Eu sou o Ivan e no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês, direto dos estúdios aqui da Ao Ar Livre, como a gente faz a coleta das plantas medicinais e aromáticas. E como a gente coleta e desidrata e depois empacota certinho, passo a passo, como a gente está fazendo para despachar e para chegar até a sua casa. Nessa coleta de hoje a gente tem duas encomendas, uma que vai para Porto Alegre e outra vai para Guarulhos, São Paulo. Então a gente está bem feliz que há pouco tempo agora a gente começou a comercializar. Até então a gente não estava comercializando, e a gente fica feliz que tem pessoas que se interessam e gostam do nosso trabalho e adquirem nossos produtos. Devagarzinho, um passo de cada vez, a gente chega lá, né? Então aqui tá nossas baleiras, a gente dá um 360 aqui. A gente tem vários pés, então vou coletar aqui e depois vamos coletar o picão preto também, que é outra encomenda. Olha só, vocês me perdoam, eu não consegui podar, cortando e coletando para mostrar para vocês, tá? Mas a gente já fez a coleta, a gente enche uma caixa dessa e aqui tem uns 4 a 5 quilos mais ou menos de folha, tem uns 4 quilos. Então uma outra folha é maior assim, ó, é um pezinho que a gente foi podado, mas no geral a gente tem tudo folha pequena, que nem aqui tá no pé ainda. E daí é essas folhinhas que vai para vocês aí, beleza? Então esse é o passo a coletar aqui. Agora depois a gente faz a seleção. Com certeza a gente não manda galho junto, tá? A gente separa o máximo possível de folhas. E eu sei que é chato comprar um produto que tem bastante talo. Aí às vezes o pessoal reclama que é um pouquinho mais, é um pouco mais caro o produto de vocês, mas a gente tem o cuidado e o capricho de tirar o máximo de talo possível para estar mandando para todo o Brasil, beleza? Picão preto, vamos coletar picão preto. A gente preserva aqui, um outro a gente passa às vezes a enxada, tá? Mas a demanda aumentou tanto que aqui a gente tem um, mas eu vou mostrar para vocês onde que tá o paraíso dos picão aqui. E quando eu mostrei agora há pouco na erva baleeira, ou que nem mesmo assim aqui a gente tem a cúrcuma, o açafrão, né? Tá no meio do pomar que eu tô montando. Eu não tenho um lugar específico ainda para picão, mas a demanda nos últimos tempos aí foi tanta que eu vou estar fazendo um canteiro especial de plantio de picão. Algumas plantas a gente tem cultivada, que a gente cultiva, que a gente faz a semeadura, transplante, plantio. Olha só, aqui nossas lavandas. E mais um pezinho de picão. E outras plantas, elas nascem naturalmente aqui no nosso sítio. Como que a gente cultiva tudo, um cultivo biodinâmico, sem uso de químicos, né? Biodinâmico é igual ao orgânico. Na verdade ele não é igual, são técnicas mais aperfeiçoadas, a gente pode dizer. Então, aí tem algumas plantas que a gente tem o cultivo e outras nascem espontâneas. Como que toda essa vegetação aqui no meio
da minha roça de milho, que não deu muito certo, infelizmente. Mas a gente vai colher alguma coisa de milho. Aqui tem esse cipó. Eu não sei para que serve ainda. O cipó viola eu conheço ainda. Mas na hora que eu descobri a função medicinal dele, acho que eu vou ficar rico. Porque ele tomou conta aqui do milho. Daí deu um temporal de tempo atrás. Derrubou os pés de milho. E acabou acamando tudo. Mas vamos voltar no assunto aqui do picão, né? Então, só mostrar para vocês, ó. Outro pé de picão. Esse aqui já passou, ó. Ele já tá sem folhas. O pé de picão, se você coletar ele antes de largar a semente, o talo dele tem a mesma propriedade medicinal, tá? Para quem não sabe. Então, às vezes o picão vai um pouquinho de talo, ó. As pessoas às vezes reclamam que compram um chá, para fazer uma tintura, para fazer um chazinho, vem muito talo, tá? Só que no caso do picão, antes de ele soltar a flor, tá? Então a gente tem esse cuidado. Se tiver soltado a flor, a gente tenta mandar o mínimo possível de talo. Aí nesse caso o picão ele tem mais folhas, né? Ó, por exemplo, esse aqui, ó, não soltou semeadura ainda. Então tem bastante folhas. Falar um pouquinho para vocês aqui, então toda essa área de milho aqui, para quem não viu vídeos passados eu comentando já, então toda essa área aqui a gente vai fazer de lavanda. E a gente fez uns testes experimental aqui, ela já tem 1 ano aqui na nossa propriedade. E a gente está aprendendo como cultivar. A gente passou por alguns desafios, mas creio que agora a gente já entendeu como que a plantinha funciona. Então toda essa área aqui vai dar uns 5, 6 mil metros quadrados, a gente vai formar de lavanda. Aí quando que os nossos futuros turistas vir lá de trás, que tem um asfalto, vão ver de frente já um campo de lavanda no alto do Morro da Arca Permacultura. Então tá, eu vou estar coletando alguns pés de picão e daí eu já mostro para vocês. Eu tô sozinho, não consigo cortar o pé coletando e mostrar como coleta, tá? Depois de coletar, a gente continua. Só para mostrar para vocês, já que vai ter baleeira, olha aqui, ó, uma baleeira. E o que acontece? Deixa eu falar um pouquinho sobre esse caso aqui. A gente tem aqueles matrizeiros lá, aquela a gente comprou as mudas e plantou. E vieram perfeitamente. Tenho também 1 ano e meio por aí, mais ou menos. E elas soltam o cachinho de semente. Elas ficam granadas assim, ó, verdinha. E depois eles ficam vermelhos, maduros. E daí a gente conta com 2 parceiros da natureza aqui. Primeiro que quando que solta a florzinha, aqui tem uma aqui, vem a abelha punelisa, né? E depois quando fica maduro o fruto, o que acontece? Os passarinhos vêm e se divertem, né? Então, geralmente onde que tem um pé de árvore, ou que nem aqui a gente tem um projeto de pergolado, é cheio de semente. Aqui por baixo dessas palmeiras aqui, é cheia de baleeira que nasce com a ajuda dos passarinhos. Ó, outra baleeira aqui, ó. E daí a gente pega e não deixa nesse local. A gente não elimina, a gente faz o transplante dela para não perder a mudinha, né? Então são os parceiros da natureza aí que trabalham a nosso favor. Então eu fiz questão de mostrar esse local aqui para vocês, para vocês verem que a gente não usa químico aqui na nossa cultura, tá? Ó, aqui até essa semana eu passei a enxada no meio das lavandas. A gente tem um outro matinho sempre fica para trás. Ó, aqui um pé de alecrim que já estava grande aqui no meio das lavandas, a gente tirou fora. Alecrim do campo. Então, ó, tá vendo? A gente poderia preservar um pouco de vegetação aqui no meio desses canteiros, né? Mas aqui na lavanda é meio complicado, porque ela não gosta de muita umidade.
Então, alguns pés aqui já sofreram, ó, com muita umidade. Quando chove muito aqui, fica dias com terra úmida. A lavanda não gosta de umidade. Então, a gente deixa o mínimo possível de vegetação para não ficar umidade. Olha aqui, deixa eu mostrar outro local aqui. Ó, aqui também, ó, tudo a gente procura limpar no sistema antigo ainda, que é na enxada. Então, a gente não usa químicos, tá? Porque a gente não tem como ao cliente consumir. A gente vendeu um produto medicinal aqui com propriedades medicinais, com uma carga de agrotóxico e enfim, né? É uma coisa meio complicada em dizer. A gente pode até levar processo com isso hoje em dia, né? Mas é isso aí. As grandes multinacionais, elas dominam o mercado, e a gente aqui é pequeno produtor e tenta produzir de uma forma artesanal. Dá mais trabalho, né? Só que lá na frente o resultado é diferenciado para quem consome, né? Então a gente se preocupa e tenta manter essa consciência aí de ter a produção livre de químicos, né? Que a gente consome químicos já demais, né? É na bebida, é nos conservantes, é no alimento industrializado, é nos restaurantes, tudo vai químico, né? Então acaba dando as inflamações no corpo aí, as doenças que cada um sabe como sofre já. E a gente está aqui para tentar amenizar um pouco esses problemas de saúde, cultivando plantas aromáticas e plantas medicinais. Algumas nascem espontâneas e outras a gente cultiva. Então aqui tá, a gente coletou os picão preto. Não é uma quantidade muito grande, apenas 100 gramas desidratado. E creio que essa quantidade aqui deve ser suficiente. O picão preto ele não dá muito rendimento e não rende que nem outras plantas. Aí ele tem menos folhas, né? Para quem não conhece ainda, aqui é um local que a gente fez uma terraplanagem. Aqui vai ser nosso futuro laboratório e também nossa moradia. A ideia é fazer essas duas estruturas separadas aqui nesse local. Aqui a gente vai ter essa vista panorâmica quando a gente morar definitivo aqui. Pessoal, para o momento é isso. A gente coletou as plantinhas então. E agora o próximo passo é selecionar um pouco as folhas. E depois a gente vai colocar o nosso desidratador. É difícil para sair a palavra, né? Bom, pessoal, então o próximo passo agora, depois de coletar lá no campo as folhas, né? Aqui nós temos a erva baleeira. Aqui já adiantei um pouco para mostrar para vocês. A gente pega os talos e vai separando as folhas, né? E depois a gente manda colocar os talos, as folhas que não servem, e os talos a gente põe para descarte. Então é um processo bem simples, é só desfolhar, apesar que demora um pouquinho, né? Aí para o vídeo não ficar muito comprido, eu já fiz um tanto. Só vou mostrar para vocês aqui como que a gente separa as folhinhas. Da erva baleeira, algumas folhas são meio grandes, outras mais pequenas. Quando tem a folha maior, por exemplo, uma dessa, né? Aí comparo com essa, né? O que acontece? É um galho novo, um pé novo, né? Então daí ela é mais vigorosa. Mas a propriedade medicinal é a mesma.
Só não coloca uma folha, por exemplo, já igual nesse caso aqui, já amarelada, caindo, esse aqui já não põe, né? Então depois que destrincha tudo, descarta o talo e aqui a gente coloca para secar. O nosso secador, ele é simples, não é industrial ainda, mas o que importa é que ele é funcional, né? Então aqui a tela dele é onde que a gente coloca para secar, e daí já vou mostrar para vocês lá como que fica no secador lá as folhas. Então é desse jeito que a gente separa. Aqui também tem que cuidar para não ficar na tela muito amontoada assim, porque senão acaba não secando e às vezes depois ela não seca bem, fica meio úmida, acaba mofando. Então, tudo pequenos detalhes para manter a qualidade da folha e as propriedades medicinais dela o máximo possível. Esses são os pés de picão preto. Então aqui a gente já desfolhou eles e daqui eles vão pro descarte. Mas o descarte a gente fala, a gente leva de volta para a lavoura e lá as sementinhas ainda que estão prontas para nascer, elas podem continuar o ciclo para a gente manter a espécie, né? E aqui está então todo o trabalho de separar do talo todas as folhinhas aí, né? Aí agora vai pro secador e já vou mostrar lá para vocês lá. Lembrando para vocês, o pé de picão, o picão preto, ó, por exemplo, esse aqui é um pezinho novo. Vou pegar só o exemplo esse aqui. Então, quando que ele não soltou a folha ainda, quando ele não soltou ainda a sua flor, né? O talo tem a mesma propriedade medicinal. Mas como essa leva aí que eu tenho agora, eles já estão bem adultos, já estão do semente. Então a gente tem esse trabalho de estar separando todas as folhas. Às vezes no meio um outro talinho você acha, mas é porque é folhinha, pé, no caso nem esse aqui, né? Era um pé que é a ponta do pé, né? É um pé novo, então não tinha soltado ainda a flor, tá bom? Pessoal, então esse aqui é nosso secador. Aqui ele é bem simples, tá? Mas é importante que é funcional. Depois que eu colocar todo o material aqui, todas as plantas vão secar, vai mais 3 prateleiras aqui. Aqui a gente tem a erva baleeira e aqui as folhas de picão. Daí aqui vai mais 3 bandejas. E esse aqui, nosso sisteminha, é bem simples, tá? Mas importante, acima de tudo, ele é muito funcional. Aqui é um aquecedor, esse de aquecedor de inverno. Então ele aquece a resistência e daí já circula o ar aqui dentro. Ele circula o ar aqui dentro e daí ele tem uma saída. Depois eu vou colocar a malona preta. E daí aqui fica uma temperatura de 40 graus. Isso é muito importante. Esse aquecedor aqui, ele dentro dessa estufa aqui, ele não passa de 40 graus. Isso que é muito importante também, senão as folhas elas passam por um processo de secagem diferente, né? E daí é assim que funciona. Se você quiser fazer na sua casa, é bem simples, bem prático, né?
cano de PVC, né? E daí eu fiz essa estrutura de madeira aqui para facilitar de tirar e pôr a bandeja, mas pode fixar em casa aí, se não vai fazer muito, pode fixar direto aqui já a tela aqui de plástico, direto no cano. Esse sistema aqui a gente aprendeu num curso do Senar. Para quem não conhece, o Senar é uma instituição que ela dá treinamento para produtores rurais, né? São tudo cursos bem objetivos e técnicos e principalmente funcional. Então, como a gente está em fase ainda de início ainda, a gente está começando, a gente começa pequeno, então a gente não tem ainda um secador industrial, né? Que daí seria o mais ideal para estar desidratando as plantinhas. Mas importante que funciona e pode ficar tranquilo, a gente mantém o máximo de cuidado de limpeza e higiene possível aí para estar mandando para vocês. Então aqui está o nosso secador novamente. A gente já colocou a lona. É importante que seja uma lona preta, escura, né? Para ficar escurinho lá dentro. Que daí as folhas elas ficam verdinhas. Elas não mudam a pigmentação da folha, desculpa. Então, aqui no motor, para quem vai querer fazer esse sisteminha aqui, ó, tem uma entrada de ar aqui embaixo. Todo mundo sabe que o ar quente ele sobe, então ele circula aqui dentro e daí acaba saindo aqui na saidinha aqui nessa ventarola. Depende a época que a gente colhe as folhas, aqui chega até ser um vapor de água aqui, mas agora o clima está um pouco seco, aí também não acontece de estar saindo tanta água assim, vapor, né? Uma coisa importante também, eu gosto de falar, depende da lua que a gente colhe, influencia muito, tá? Então, para quem não acredita ainda na força dos astrais, na força dos cosmos, na força que a lua influencia, nosso satélite natural influencia na Terra, é muito poderoso assim nas plantas, tá? Então, depende da lua que a gente colhe, as folhas elas demoram mais para secar. E depende da lua, outras já ela seca rapidinho. Por exemplo, no caso aqui, só para fazer um complemento dessa detalhe de secar a planta em determinada fase de lua, né? Então a gente tem lua fase ascendente e descendente. Então no caso da lua ascendente, o que acontece? Aqui do solo da raiz, a planta ela pega todos os nutrientes dela, traz para a parte superior da planta e chega até na extremidade dos galhos, nas folhas, né? E nos frutos. Só como um exemplo, isso em lua ascendente. E descendentes acontece tudo o inverso, daí todas as forças da planta vai lá para o tronco e para as raízes, né? Que daí já é um outro processo inverso acontece, né? Então na lua descendente as forças elas descem, vão tudo lá para baixo. E na ascendente as forças dos astrais faz com que toda a seiva da planta venha aqui para as pontas das folhas e nos frutos. E o que acontece? Quando você então coleta uma folha, uma planta, fazer um chá desidratado e numa folha, na lua ascendente, então tu tem mais propriedade medicinal, a planta ela tem mais
nutrientes as folhas. E isso vale em regra geral para toda e qualquer planta. Então, para quem segue o sistema biodinâmico, quem conhece um pouquinho, é fantástico esse conhecimento que poucas pessoas têm. E é uma coisa que todo mundo deveria saber, o funcionamento de como que funciona esse sistema da natureza. Porque a vantagem de quando você coleta... Bom, se podia todo dia colher, né? Mas daí também não dá, né? A planta precisa descansar, precisa ter ciclos, né? Tudo é ciclos na natureza, né? Então, são poucos dias que coincidem para a gente coletar as folhas nesse período. Só que vão perguntar, tá, mas então você só colhe as folhas para fazer chá nessa fase lua? Não, a gente coleta conforme a gente tem demanda e encomenda. Quando que coincide, felizmente aquelas pessoas elas vão ter uma planta com propriedades medicinais mais concentradas. Não quer dizer que ela não tem as propriedades medicinais aqui nas folhas. O que eu quero dizer é que nesse caso nesse período aí ela é mais concentrada e com certeza ela traz um resultado mais eficiente. Voltando aqui no secador, então depende da fase da lua, fica um tempinho ali para secar. E geralmente a erva baleeira, a gente tem experiência já, ela em 24 horas ela fica seca, né? Vamos pegar o gerânio, por exemplo, uma lavanda, quase 3 dias para secar. E daí também cada planta tem uma sua característica, né? Então o próximo passo agora, depois de secar, a gente vai fazer a embalagem, vai embalar e daí está pronto o produto para o destino final. Passou praticamente umas 18, 20 horas, quase 24 horas a nossa secagem. E a erva baleeira é uma planta bem boa de secar, em 24 horas, 20 horas ela seca, depende. Também que nem eu comentei já antes, conforme a fase que está a lua. Então, eu vou dar um zoom mais perto aqui para mostrar para vocês como ficou a qualidade das folhas secadas. E daí o próximo passo, aqui agora a gente embala, sela na seladora e está pronto para o destino final daí. Então essas são as bandejas, a gente pegou lá do secador lá e trouxe até aqui nessa bancada. E daí, só para mostrar para vocês, aqui às vezes parece uma manchinha na folha, mas não é nada de errado não é uma doença nem nada, tá? É a folha que tá às vezes um pouquinho, não é uma folha tão nova, né? Mas a gente procura, que nem eu comentei, mandar praticamente só folhas sem talo, né? É uma coisinha assim, mas é mínima coisa, né? E daí, aqui o material tá prontinho. As folhas ficam perfeitas, assim, verdinhas. Justamente porque mantém a temperatura de 40 graus e fica no escuro, né? Aqui para frente agora é complicado. As folhas, se ela pegar um pouco de umidade e claridade, elas já trocam a cor dela, vai perdendo as propriedades. E também, se pegar um pouquinho de umidade, vou mostrar também o picão. E daí, o picão preto a gente secou junto. Algumas plantas tem que ter o cuidado de não secar junto, porque passa o aroma de uma para outra. Mas a erva baleeira e o picão preto é tranquilo, não dá problema de cruzamento. Aqui nós temos então as folhas de picão preto. Picão preto, só lembrando, se é uma planta bem nova, antes dela soltar a semente,
o talo, no caso esse aqui, ele tem as mesmas propriedades igual da folha. Então, aqui a gente tem o produto acabado, está embalado já certinho, a gente pesa, vê a quantidade que o cliente pede e a gente pesa certinho, coloca na seladora, tudo simplesinho, simples, mas manter esse padrão aqui. Esse aqui é o picão preto. A gente tenta mandar 100 gramas, dessa vez infelizmente foi só 60. A quantidade de picão que eu tenho lá no campo, ele já quase passou do ponto, está com bastante já flor e bastante já semente, então tem poucos pés com semente com folhas disponíveis, então deu essa quantidade. E aqui é a baleira, esse aqui é um pacote, fica bem compactado, 150 gramas, e é isso aí. Aí você vai receber na sua casa, esses belíssimos produtos para você fazer seu chazinho, para fazer sua tintura e tudo mais. Então, para finalizar esse vídeo, eu peço que você, se não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal aí. A gente quer chegar a 1000 inscritos aí, é a nossa meta. A gente está com 500 e pouco. A gente quer chegar o quanto antes em 1000 inscritos. E deixe seu comentário aí se tem alguma dúvida. Quiser saber um pouquinho de plantas medicinais. Eu não indico nenhuma planta medicinal. Essa aqui é para tal coisa, para tal enfermidade, porque eu não sou especialista, tá? Ainda não sou especialista, mas a gente está tentando produzir plantas medicinais para chegar até a sua casa. E nesse primeiro momento a gente está fazendo na forma de planta desidratada, de extratos, né, tinturas, e no futuro breve aí óleo essencial. Então a gente está trabalhando com esses 3 segmentos aí para chegar até o consumidor final. Valeu? Um forte abraço de luz a todos e fiquem na proteção do nosso Criador.